Hello, my friends. We are here today to talk about question tags or tag questions. Estamos hoje aqui para falar um pouco sobre question tags. Vamos ver o vídeo e depois a gente volta com as explicações e entender melhor o que é uma question tag in English. So, let's start now. Question tags. To be, simple past. Paul is a dentist, isn't he? They are not sick, are they? To be, simple past. Tom was a good player, wasn't he? The children weren't happy, were they? Present continuous. Mary is eating the cake, isn't she? Those students are reading very well, aren't they? Past continuous. The man was working, wasn't he? You weren't sleeping, were you? Simple present. Do, does. She loves chocolate, doesn't she? They don't study on Sundays, do they? Simple past. Did. John sang yesterday, didn't he? John didn't sing yesterday, did he? Ok? Então a primeira coisa a lembrar é que a question tag ela é uma pergunta feita para confirmar algo que foi afirmado ou perguntado. Por exemplo, a gente usa muito em português a palavra né. Você estuda ali, né? Você vai para a escola, né? Você vai a pé, né? Então esse né em português eles chamam em inglês de question tag, certo? Vamos ver como usá-los em alguns tempos verbais. Como é que a gente faz essa pergunta que é conhecida como question tag. Let's go. Começamos com to be. Aqui ele coloca simple past, mas as perguntas estão no presente. Então aqui simple present. Paul is a dentist. Então observe que a primeira frase ela vai ser sempre contrária à question tag. Se eu tenho Paul is a dentist, eu estou dizendo que Paul é um dentista. Mas ao terminar a frase, você coloca a dúvida. Aí faz a negativa do verbo, que é is, isn't it, com o sujeito, que no caso Paul, você vai colocar o pronome he. Então, Paul is a dentist. Isn't it he? Paul é um dentista. Não é? Ou, né? Second example. They are not sick. Are they? Observe então que aqui na frase inicial a gente tem a palavra not. Na question tag você não coloca a palavra not. Quando tiver o not, você vai pegar apenas o verbo are, que é o verbo to be, e colocar o sujeito que é they. Então, they are not sick. Are they? Eles não estão doentes. Estão? Next situation, to be simple past. Então, agora sim as frases com o verbo no passado, verbo to be no passado. Tom was a good player, wasn't it he? Olha aqui, nós temos o was e o Tom vai ser he. Então, Tom era um bom jogador, não era? Então vai ser wasn't it, que é a negativa do verbo to be no passado, mais o sujeito que foi falado. Tom was a good player, wasn't it he?
Então era um bom jogador. Não era? Segundo exemplo, a frase agora, a primeira está na negativa, a question tag tem que estar com o verbo normal. Então, the children weren't happy. Were they? Então, as crianças não estavam felizes. Estavam, né? The children weren't happy. Were they? Vocês têm que lembrar que não pode colocar as duas do mesmo jeito. Se aqui tiver weren't, aqui é were. Se fosse o inverso, não poderia colocar. Se fosse were, aqui seria weren't. Question tag com present continuous. Mary is eating the cake, isn't it he? Você vai notar que com o present continuous, a question tag, ela continua sendo usada apenas com o verbo to be. Certo? Quem vai mudar é a frase principal. Mary está comendo o bolo, não está? Sorry. Então, Mary is eating the cake. Mary está comendo o bolo. Isn't it she? Is daqui, ó, com not, porque é para o contrário. E o Mary vai virar she. Então, a question tag usa apenas o verbo to be. Those students are reading very well, aren't they? Então, agora de novo, a primeira frase está na afirmativa, a question tag tem que estar na negativa, e o verbo to be é are, então usa aren't. Aqueles alunos estão lendo muito bem. Não estão? Those students are reading very well, aren't they? Next. Past continuous. No passado contínuo, vai notar que a question tag também vai usar apenas o verbo to be no passado. The man was working. O homem estava trabalhando. Wasn't he? Então, olha aqui. Was, mais o not e o sujeito he. The man was working. Wasn't he? You weren't sleeping, were you? Você estava dormindo, não estava? Observe que o were é usado com you, por isso que ele coloca um exemplo diferente, para não ficar com was. E a question tag, de novo, usa apenas o verbo to be e o sujeito. Então, you weren't sleeping, were you? Você estava dormindo, não estava? Você não estava dormindo, estava? Simple present usando os auxiliares do e das. She loves chocolate, doesn't she? Quando a frase estiver na afirmativa, no presente simples, ela não vai ter o auxiliar. Você vai ter que lembrar de colocar o auxiliar na question tag. Como está na terceira pessoa do singular, o auxiliar é does. E como está na afirmativa, você vai ter que colocar o not. Doesn't it? She. Se fosse o inverso, ali estaria apenas does. Se o not vier na frase normal. They don't study on Sundays. Aqui, ó, terceira pessoa do plural, não usa does, usa don't. Eles não estudam nos domingos. Do they? Então, aqui se eu tenho don't, eu faço aqui o inverso. Tiro o not. Do e uso o sujeito, que é they. Eles não estudam aos domingos. Estudam. Simple past usando did. John sang yesterday. John cantou ontem. Aí, de novo, o verbo está no passado e não tem o auxiliar na afirmativa. O auxiliar ele vai entrar na negativa, por isso que ele está aqui com didn't. Certo? Didn't he? John cantou ontem, não cantou. Para usar o did, o do e o das, vocês têm que prestar atenção ao verbo, em qual tempo verbal ele está. Nesse caso, o verbo sang está no passado, o verbo cantar no passado, que é cantou. John didn't sing yesterday. Aqui já tem o auxiliar did e fica mais simples quando vocês tiverem a negativa. É só tirar a negativa para fazer o question tag. John didn't sing yesterday. John não cantou ontem. Cantou.
Ok, então, essa é uma explicação básica do uso do question tag. Vocês podem pesquisar mais exemplos de como usá-lo e, de preferência, colocar com situações do nosso cotidiano, certo? It's all for today. See you then. Isso é tudo por hoje. Vejo vocês depois. Bye bye.